Fala rapaziada, seja muito bom dia a todos aí. Bom rapaziada, Abel Ferreira e a imprensa, né, fala que os alvos do Palmeiras para reforçar o time aí estão muito próximos aí, né, já estão bem identificados. E é isso rapaziada, quero pedir sua opinião, deixa nos comentários aí, já chega deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum. Feito depois daquilo que aconteceu com o Novo Horizontino, aquele atropelo, o que o Palmeiras apresentou na partida de ontem contra o São Paulo. Foi uma resposta, Abel? A melhor resposta que nós podemos dar não é com gestos, não é com palavras, é com ações dentro de campo, e foi isso que fizemos hoje perante um dos nossos rivais, e vamos continuar, não há outra forma. Não vamos ganhar sempre, mas a nossa obrigação é competir sempre para ganhar. Como é que você viu o Palmeiras? Ficou surpreso? Todo mundo ficou surpreso. Tomar de 4 do Novo Horizontino, com todo o respeito que merece o Novo Horizontino, não estava no script, né? E aí agora teve esse jogo contra o São Paulo. O Palmeiras teve um começo. O São Paulo, se tivesse um ataque eficiente, poderia ter a história do primeiro tempo ter sido outra. O São Paulo não foi eficiente, o Palmeiras foi eficiente e fez um 3-1. Começo de temporada, né, Garrafa? O que eu notei que o próprio Abel fez? Mudanças, né? Experimentando alguns jogadores em algumas posições, mudando sim o jeito de jogar, e não é você desdenhar ou desacreditar no seu time, até mesmo do adversário. O adversário, sem dúvida nenhuma, que se prepara mais, eles têm mais tempo de preparação, vem na parte física, às vezes supera, e foi isso que aconteceu. O Palmeiras levou, logicamente, um choque ali, um jogo onde não esperava. Perdeu. Mas o que a gente sempre falava quando jogava, o Miller está aqui, o Leandro também sabe, o Paulo, o que você tem que responder quando você toma uma pancada dessa? Tem o próximo jogo. O próximo jogo é como ele falou, não é com palavras, é com ação. É você jogar bem e você provar realmente que você foi um acidente de percurso, né? Então eu vi o jogo do São Paulo e Palmeiras, o Palmeiras realmente foi melhor no jogo, melhorou, e a cada jogo ele vem crescendo, né? Vem mostrando um pouco mais de solidez, um pouco mais, vamos dizer assim, entrosamento, e é isso que eu noto no Palmeiras. Ele vem realmente numa temporada onde ele está experimentando alguns jogadores, algumas posições, principalmente no meio campo, e eu vejo que o Palmeiras está no crescimento, está crescendo, né? Principalmente no setor defensivo e no meio de campo. O Alex, do Palmeiras chegou o Marlon Freitas. Só. Saíram Aníbal, Micael, ajuda aí. Facundo, tem mais um, são 4 saídas, uma única chegada e os garotos da base aparecendo. A pergunta que eu faço a vocês é, o Palmeiras será protagonista, e o Micael, o Palmeiras será protagonista nessa temporada? Vai continuar ali firme e forte com o Flamengo? Ou carece de reforçar esse elenco, trazer jogadores? O próprio Abel falou ontem na coletiva que aí não é nem questão de opinião, é matemática. Saíram 4, só chegou um, ele precisa de reposições, isso palavras do Abel. Ele precisa de reposições em relação à quantidade de jogadores que saiu do Palmeiras. Então, se o Abel fala publicamente que precisa de reforços, não sou eu, não é o Sérgio, não é você, Garrafa, não é ninguém que vai falar o contrário. Porque ele é o comandante e ele que sabe das necessidades. Enquanto esses reforços não chegam, claro que ele é obrigado a utilizar o material humano que ele tem, inclusive usando os meninos da base. E alguns já aparecem com muita qualidade. O Luiz Pacheco é um excelente volante. Muito bom jogador. Muito bom jogador. O Larson, muito bom jogador, volante também. O Riquelme Riquelme Felipe. Muito bom Esse jogador. já despertou interesse também do futebol europeu. Então, alguns jogadores aparecem na base. O Arthur, lateral esquerdo, para mim já encosta o Jefté. É outro que pode vender. Agora, será que a diretoria vai trazer os reforços? É isso que o Abel quer? É o que ele quer. Vamos ouvir então o técnico Abel falando sobre reforços e aí vocês opinam, porque o que tem nesse momento para brigar com Flamengo e Cruzeiro, vamos citar essas duas como exemplo, é o que está aí, mais a garotada da base. Vamos ouvir o Abel Ferreira falando sobre montagem de elenco, reforços e os garotos da base. Na tela. Sei também o quanto esforçados estão para tentar trazer as nossas primeiras opções. Eu sei o esforço que estão a fazer, porque os alvos estão muito bem identificados. Eu sei que com os jogadores que tenho neste momento, estando todos disponíveis, nós somos extremamente competitivos e fortes, e é isso que eu quero. Ele é bem claro, com os jogadores que temos, incluindo os meninos da base, o Palmeiras é competitivo. Se vai chegar ou não, acredito que sim, o Palmeiras tem poder de compra, mas por enquanto não chegaram. Então a pergunta é, com esse elenco que tem hoje, com a saída de 4 jogadores, a reposição apenas com o da base, dá para brigar de igual para igual com Flamengo e Cruzeiro na temporada ou não? É realmente necessário reforçar esse elenco com jogadores mais experientes? Acho que é necessário reforçar,
mas ainda assim o Palmeiras segue competitivo. Não dá para falar que o Palmeiras não vai competir, né? Se com os problemas do ano passado ele acabou sendo vice-campeão em 3 campeonatos, ele não brigou contra rebaixamento, ele foi vice-campeão. É que encarou um Flamengo que é acima da média entre todos os times do Brasil e da América. O Flamengo, com os jogadores que tem, não dá para discutir em relação à qualidade de elenco. Mas o Palmeiras, se quiser ter mais chances de ser campeão, de bater o Flamengo em alguma decisão, precisa se reforçar. E o Esse Abel... ano basta para o Palmeiras ser competitivo? O ano passado não ganhou nada. Para mim, ainda, eu concordo com o Alex, ainda falta algumas posições. Para mim, a parte lateral direito ainda, ela ainda carece. Carente também. É carente. E agora, com a saída do Veiga, de repente saindo, você tem aí uma ausência de um cara que é o criador, que entra, resolve às vezes. Então, eu acho que o Palmeiras ele é competitivo, ele foi muito claro nisso, ele é competitivo, mas ainda está começando o ano, né? Então, ainda não é o time ideal para você encarar um Flamengo, enfim, um Atlético, o Cruzeiro, por exemplo. Garrafa, Então, o jogador, o Palmeiras, lógico que vai continuar a ser competitivo. Isso. Mas não é suficiente para superar o Flamengo. Por isso que, se o Flamengo está atrás do Paquetá, vai pagar quase 50 milhões de euros, imagine o Palmeiras. Então o Palmeiras, claro que carece E tá perto, viu? de jogadores que chegam para assumir a posição de titular. Opção, tem o pessoal da base aí que tem muitas boas opções de compor elenco. Mas a base compõe, né, gente? A base não pode resolver. Agora, né? essas três contratações que faltam, tem que ser cara de peso. Ô jogador, mas onde tá a mão do treinador nisso tudo, cara? Que toda hora precisa de um. Toda hora precisa. O Corinthians tá lá com 11. Ficou a temporada passada só com 11. Não tinha jeito lá, Aí não tinha jeito que fazer. 2 títulos. E a mão do treinador, nós estamos falando de São Paulo, Tô entendendo o que você tá estamos falando do Palmeiras, mas e aí? O time que entrou em campo contra o São Paulo é um time bom? É um time bom. Bom? É um time bom. Competitivo? É. Um clássico, ganhou. E olha o banco de reserva do Palmeiras. Emiliano, Vitor Roque, Felipe Anderson, Rafael Veiga, Lomba, Jai, Murilo. Cara, Foram titulares. mas pode titular. Hoje já Mas tá aí, no banco E a mão do porque- treinador nisso tudo? Não, Fica Rivalzão, só jogar, não ele usa precisa bem o elenco, dizer, né? Precisa Ele disso tudo. ele tem muita esperança na volta do Evangelista, que realmente estava muito bem no time quando se machucou, e no Paulinho, que deve poder voltar às atividades normais lá para Segundo abril. semestre. Lá para abril, Aí, maio. até recondicionar. Mas ele tem muita esperança nesses dois Você jogadores. entendeu, né? Eu tô entendendo. Mas tem recurso, né? Mas tem recurso. Cara, sabe? Então fica eu jogando, não, precisa de reforço, precisa disso, precisa daquilo. Foi Mas e a mão o do que eu acabei de treinador? falar Como sobre fica a isso? questão do Crespo. É isso aí. Tá precisando ganhar, põe 3 zagueiros e 3 volantes. Tá precisando fechar a casinha, põe atacante. Pô, então aí também não é questão da equipe. Bom, rapaziada, quero estar pedindo, né, sua opinião, né, da vitória do Palmeiras aí contra um clássico muito difícil contra o São Paulo. Sobre esse possível reforço, e o Abel cravando, né, que vai chegar reforços no Palmeiras. E a imprensa também, né, a opinião da imprensa aí. Já chega deixando seu like, se inscrever no nosso canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo.